Olá, eu sou o Jorge Machado e a partir de agora você está comigo no Defenda-se. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que os consumidores encontram nos bares e restaurantes. Sabe quantos estabelecimentos deste tipo existem em todo o estado? Cerca de 900 mil. Só com o famoso 10% do garçom, esse mercado movimenta perto de 2 bilhões de reais por ano em todo o estado. Os mais de 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo têm opções de sobra para comer fora de casa. São 15 mil restaurantes, 20 mil bares, 500 churrascarias e 250 restaurantes vegetarianos. A convidada de hoje para ajudar a defender o direito e tirar as dúvidas dos cidadãos é a advogada Tatiana Viola de Queiroz, da Proteste, uma entidade sem fins lucrativos. Vamos às perguntas. Fui numa balada e perdi a comanda e obrigaram a pagar a multa. O bar pode fazer isso? Não, de forma alguma. Todo estabelecimento comercial, seja ele bar, restaurante, balada, eles são obrigados a controlar os gastos dos seus clientes. Se eles transferem esse ônus para o consumidor, né, faz com que o consumidor controle esses gastos e esse consumidor perde a comanda, então esse estabelecimento tem que acreditar no que o consumidor falou. Né? O estabelecimento comercial, então, ele é obrigado a ter um outro tipo de controle para conferir se aquilo que o consumidor está falando de fato é verdade, né? Mas esse ônus, essa obrigação é do estabelecimento comercial. Gostaria de saber se os bares e restaurantes podem cobrar consumação mínima? A cobrança de consumação mínima, ela é proibida, né? O estabelecimento ele não pode obrigar o consumidor a consumir um mínimo que seja, né? O que ele pode é cobrar pela entrada no estabelecimento, mas a consumação mínima ela é proibida. Eu e minha família fomos a um restaurante e na hora de pagar a conta, nós decidimos pagar com cheque. Eles, além de não aceitarem, ainda nos maltrataram. Cheque não é a mesma coisa que dinheiro? O cheque não é a mesma coisa que dinheiro, né? Todo estabelecimento comercial, aí seja de qualquer ramo, ele é obrigado a aceitar apenas dinheiro, né? A nota, a cédula. No entanto, se ele oferece outras formas de pagamento, seja ela cheque, cartão, de débito ou crédito, ele é obrigado então a aceitar, né? Uma vez que ele oferece esse meio de pagamento, ele é obrigado a aceitar. E ao contrário também é obrigatório, ou seja, os meios de pagamento que ele não aceita, e aí no caso o cheque, devem ser avisados ao consumidor de forma prévia e de forma ostensiva. Ou seja, assim que o consumidor chegue no estabelecimento, ele já tem que ver que aquele estabelecimento, por exemplo, não aceita o cheque, para que justamente não cause esse tipo de constrangimento. Se o estabelecimento não avisou previamente que ele não aceitava cheque, ele então vai ser obrigado a aceitar esse cheque ou então oferecer um outro meio de pagamento que o consumidor possua ali na hora. Eu fui a um show e começou a chover muito e remarcaram para uma data que eu não podia ir. Eu posso pedir o dinheiro de volta? Com certeza, uma vez que esse serviço não foi prestado, né, ele estava marcado para um dia, o consumidor se programou e ele foi cancelado e o consumidor não pode ir no outro dia que foi marcado, ele tem todo o direito de reaver esse dinheiro justamente porque o serviço não foi prestado. E se a empresa se recusar a devolver esse dinheiro, ela está incorrendo inclusive em enriquecimento ilícito, porque ela não pode ganhar esse dinheiro sem ter tido a contraprestação, que aí no caso é o oferecimento do show. Os bares cobram 10% de taxa de serviço, sou obrigado a pagar? Não, essa taxa de serviço ela é opcional, o consumidor pode ou não pagar, né? Ele vai pagar se ele entender que ele foi bem atendido pelo atendente ou pelo garçom. Isso é muito importante frisar, o consumidor não é obrigado a pagar pela taxa de serviço. Muitos bares têm música ao vivo e cobram por isso. Existe alguma regulamentação para o valor cobrado? Não, para o valor cobrado não tem regulamentação, uma vez que nós não temos tabelamento de preços, né? No entanto, quando houver esse tipo de cobrança, o consumidor tem que ser avisado previamente, né? Uma vez que está sendo oferecido aí um serviço, no caso de música ao vivo, pode ser cobrado, mas o consumidor tem que ser avisado previamente para poder escolher se ele quer ficar naquele estabelecimento e pagar por isso ou não.
Eu fui num bar uma vez que tinha música ao vivo, só que o bar era tão grande que eu tive que ficar num lugar que mal dava para ouvir a música que estava tocando da banda. Só que mesmo assim a gente teve que pagar o cover artístico. Tá certo isso? Não está certo porque o consumidor não usufruiu desse serviço, né, dessa música ao vivo. Então, uma vez que ele não pôde usufruir, justamente porque o local era muito grande, a música não alcançava todos os ambientes, ele não pode ser cobrado pelo serviço do qual ele não desfrutou. Fui no restaurante, sentei na mesa e logo o garçom já veio trazendo alguns pãezinhos aperitivos, mas eu não pedi nada. E quando eu fui pagar a conta, foi cobrado isso de mim. O restaurante pode? Todo produto ou serviço pelo qual o consumidor tiver que pagar, ele tem que ser informado previamente. Justamente porque ele tem o direito de escolher consumir aquele produto ou não. Essa questão do couvert, ela é acontece muito, né, em todos os estabelecimentos. Eles colocam aqueles pãezinhos, enfim, aquele couvert antes e muitas vezes não informam o consumidor de que aquilo é cobrado à parte. Tá? E essa falta de informação dessa cobrança à parte, ela é uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se o consumidor estiver ali no restaurante, no bar, enfim, e for oferecido esse couvert e não informado de que aquilo é cobrado à parte, o consumidor não deve pagar. Expor o cardápio na porta do bar ou restaurante é obrigatório na porta? É obrigatório, inclusive há uma lei específica, né, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas há um decreto específico de que os bares e restaurantes devem oferecer o cardápio na porta do estabelecimento, justamente porque é um direito básico do consumidor ter a informação sobre o produto ou o serviço no qual ele está pretendendo contratar. Né, ele precisa saber se naquele lugar tem os alimentos com os quais ele quer consumir, né, e se o valor está dentro das condições pelas quais ele pode pagar. Então é obrigatório que bares e restaurantes ofereçam um cardápio na porta para que o consumidor tenha acesso previamente. As baladas aqui em São Paulo são obrigadas a terem bebedouros para que os frequentadores possam beber sem pagar nada? Sim, no estado de São Paulo há uma lei estadual que obriga esses estabelecimentos a disponibilizar esses bebedouros para que os consumidores tenham acesso a essa água de forma gratuita. Caso não haja esses bebedouros, o consumidor, além de exigir que o estabelecimento forneça o copo d'água, também de forma gratuita, tem que denunciar aos órgãos de defesa do consumidor para que a fiscalização seja feita e as multas sejam aplicadas. O Defenda-se de hoje faz a primeira pausa. Eu volto já já com mais prestação de serviços. O Defenda-se está de volta com a advogada Tatiana Viola de Queiroz, que vai tirar mais dúvidas dos consumidores que tiveram algum problema em bares ou restaurantes de São Paulo. Vamos lá. A balada pode segurar a entrada de frequentadores do início do horário de funcionamento e formar filas para que possam entrar? Aí é uma questão de organização do próprio estabelecimento, né? Muitas vezes há uma questão de marketing, né? Segurar essas pessoas numa fila para que para que outras pessoas sejam atraídas também, mas de qualquer forma essa organização visando a segurança dos próprios frequentadores é uma decisão do próprio estabelecimento, né? Então, desde que não haja nenhum tempo absurdo, né, que não seja nada abusivo, o próprio estabelecimento pode organizar a entrada dos seus frequentadores como bem entender. Posso ir embora sem pagar a conta do restaurante se eles demorarem muito para entregar meu pedido e eu não quiser mais consumir neste local? Se esse estabelecimento demorar muito para entregar o alimento solicitado, o consumidor pode sim se recusar a sair, desde que não consuma, é claro, e não precisa pagar por esse pedido. A gente pode pedir para visitar cozinhas de restaurante?
Sim, o consumidor ele tem todo o direito de frequentar a cozinha, é claro, desde que não atrapalhe o funcionamento e também desde que coloque a vestimenta adequada, touca, enfim. Mas ele tem sim, o consumidor tem direito de frequentar e de verificar se a cozinha está em perfeitas condições, se tem higiene. Isso é um direito de todos os consumidores. Eu queria saber se eu posso me recusar a pagar uma comida se ela não estiver com gosto apropriado, estiver diferente do que está anunciado. Pode sim. Se o consumidor se deparar com qualquer alimento que tenha um aspecto ou cheiro ou gosto mesmo duvidosos, ele pode se recusar a pagar e também pode pedir para que o alimento seja trocado. Aí fica a critério do consumidor. Os restaurantes podem cobrar taxa quando duas pessoas resolvem dividir o prato? Não, isso não é permitido. O consumidor ele tem todo o direito de solicitar o prato e dividi-lo com quem ele bem entender, né? Realmente, alguns estabelecimentos costumam fazer isso, mas essa prática é abusiva e o consumidor, além de se recusar a pagar, tem que denunciar aos órgãos de defesa do consumidor. Eu fui no restaurante e roubaram a minha mochila. Eu queria saber como que eu posso reaver o prejuízo. Além de fazer o boletim de ocorrência, né, numa delegacia, ela tem sim que entrar no juizado especial e solicitar que a empresa pague e arque não só com a bolsa, mas com todos os prejuízos decorrentes desse furto, né? O estabelecimento comercial ele é responsável pela segurança do consumidor, então todo problema que ocorrer em decorrência dessa falta de segurança, o estabelecimento comercial é responsável. Portanto, ele tem sim a obrigação de não só pagar pelos bens materiais, mas inclusive pelos danos morais, caso tenha ocorrido. Eu deixei meu carro em um valete de um restaurante e quando eu voltei ele estava batido. O restaurante se responsabilizará pelo prejuízo? Sim, pode. Aí uma responsabilidade solidária. É claro que se o valet prestar serviço para esse restaurante, para os outros estabelecimentos, tanto o valet quanto o restaurante são responsáveis. Se o estacionamento for exclusivo desse restaurante, o consumidor pode então pleitear a indenização somente perante o restaurante. Mas de qualquer forma, o estabelecimento é responsável sim pelo dano causado ao veículo do consumidor, uma vez que ele pagou por esse serviço, né, e não teve o serviço prestado de forma adequada. Um bar pode cobrar por comanda individual? No caso, um grupo de pessoas chega ao bar e ocupa uma mesa, mas pede para que as comandas sejam feitas individualmente. Daí o bar cobra por taxa, por comanda? Isso pode? Não, essa é uma taxa abusiva, ela é indevida. O consumidor não tem que pagar por essa divisão. É um direito dele querer pagar a conta de forma individual. E se o restaurante, o estabelecimento fizer essa cobrança, o consumidor tem duas alternativas. Ou ele se recusa a pagar, ou caso ele pague, ele tem direito à devolução em dobro do valor pago. Tá? Mas de qualquer forma, o consumidor tem que denunciar aos órgãos de defesa do consumidor para que esse tipo de estabelecimento seja punido e multado por essas cobranças indevidas. Bares e restaurantes devem ter cadáveres acessíveis, em Braille, por exemplo? Sim, há uma lei, né, em trâmite no Senado Federal, obrigando para que todos os estabelecimentos tenham esse cardápio em Braille no país todo. E em São Paulo, especificamente, há um decreto municipal que obriga bares e restaurantes a terem o cardápio em Braille para que esses deficientes visuais tenham acesso e possam escolher aí o que querem consumir. Restaurante pode estabelecer horário para aceitar vale-refeição? Não, de forma alguma. A partir do momento que o restaurante ele aceita o vale-refeição, ele aceita no qualquer horário de atendimento. Ele não pode determinar horários para aceitar o vale-refeição, né? E o consumidor tem que exigir que ele aceite em qualquer horário. No horário de funcionamento do estabelecimento, ele tem que aceitar os meios de pagamento que ele oferecer. O Defenda-se faz mais uma paradinha agora. Daqui a pouco eu estou de volta. Até já.
Defenda-se está de volta falando dos direitos dos consumidores que frequentam bares e restaurantes em São Paulo. Quem vai tirar todas as dúvidas da população é a advogada da Proteste, Tatiana Viola de Queiroz. Vamos lá. A minha curiosidade é o seguinte, eu queria saber se os estabelecimentos são obrigados a ter uma cópia do Código da Defesa do Consumidor. Sim. Há uma lei federal que determina que todo estabelecimento comercial tem que oferecer uma cópia do Código de Defesa do Consumidor para que os consumidores tenham acesso e possam consultar. Tá? Isso é uma lei válida para o país todo, então todo estabelecimento tem que oferecer uma cópia do CDC. Um restaurante Aquilo pode cobrar taxa de desperdício? Não, a taxa de desperdício ela é abusiva, de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor já pagou por aquele alimento, né? Então ele escolheu o alimento, pesou e pagou por aquilo. Se ele infelizmente desperdiçou, deixou no prato, ele já pagou. Então cobrar essa taxa de desperdício é cobrar novamente por aquilo que o consumidor já pagou. Então essa cobrança ela é abusiva e indevida. Fui num restaurante self-service com um preço fixo, mas para repetir eles cobram uma taxa de R$3. Isso é permitido? Uma vez que o preço é fixo e é informado de que o consumidor pode se servir à vontade uma única vez, se o estabelecimento cobrar uma taxa por uma repetição, não tem problema nenhum. O que não pode é fixar um preço e não avisar de que o consumidor pode se servir uma única vez e depois cobrar por isso. Então, uma vez de que o consumidor é informado, a cobrança é permitida. A recepcionista de uma balada pode barrar uma pessoa que ela não acha que seja a cara do lugar? Não, de forma nenhuma. Qualquer tentativa de barrar uma pessoa de entrar no estabelecimento é discriminação e o consumidor, além de chamar a autoridade policial, né, tem que tomar todas as atitudes permitidas por lei, inclusive entrar com as indenizações, com as ações indenizatórias, inclusive de dano moral. Né? Ninguém pode barrar alguém de entrar no estabelecimento comercial. A balada pode cobrar 5% sobre o valor total da conta para quem pagar no cartão de crédito? Não, de forma nenhuma. O pagamento, o meio de pagamento, seja ele com dinheiro, cheque, cartão de crédito ou cartão de débito, são meios de pagamento à vista e não pode ser cobrada uma taxa diferenciando esse meio de pagamento. Se o consumidor pagar, seja ele em dinheiro ou cartão de crédito, o estabelecimento não pode cobrar uma taxa extra pelo meio de pagamento que o consumidor escolheu pagar. Sou estudante, eu tenho direito de pagar meia entrada na balada? A meia entrada ela é garantida para eventos culturais, né, para cinema, teatro, e a balada ela não se enquadra em nenhum desses setores. Então, a balada não é obrigada a aceitar que o estudante pague meia pela entrada nesse estabelecimento. Existem bares que cobram cover artístico junto com a conta e em cima do valor total colocam 10%? Isso é permitido? Não, isso não é permitido. Né? Esses 10% muitas vezes são referentes àquela taxa de serviço opcional, né, que o consumidor tem o direito de escolher pagar ou não. Tá? Então, se ele escolher pagar, ele tem que pagar pelo produto consumido. Né? Porque muitas vezes foi o atendente ou o garçom que levou esses produtos até a mesa do consumidor, mas ele não pode incluir também em cima do couvert artístico. No cinema, no shopping, as coisas são muito caras. A gente não pode entrar com alimentos de lá de fora. Isso é permitido? Não. O consumidor ele tem o direito de entrar com pipoca de qualquer outro local que ele tenha comprado, uma vez que a pipoca é vendida pelo cinema, né? Se o consumidor quiser levar a sua pipoca de casa ou comprar em outro lugar, ele tem todo o direito, né? Justamente porque o serviço prestado pelo cinema é de exibição de filme. Então, se ele permite que a pipoca seja vendida no seu estabelecimento, o consumidor não pode ser obrigado a comprar a pipoca que ele vende. Ele pode comprar essa pipoca em qualquer outro lugar. Se o consumidor for obrigado a comprar essa pipoca dentro do estabelecimento, isso é considerado venda casada e é uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu comprei um convite para uma festa numa casa noturna. Deu superlotação, eu não consegui entrar. Eles não quiseram devolver o dinheiro. O que eu faço?
o consumidor tem sim que acionar a empresa, tentar resolver de forma amigável, porque eles têm a obrigação de devolver o dinheiro. Primeiro, que a casa errou em vender mais convites do que ela tinha capacidade para receber. E segundo, se ela vendeu a mais esses convites e impediu que as pessoas entrassem, ela tem obrigação de devolver esse dinheiro. E devolver inclusive corrigido, né, com juros e correção monetária. Então esse consumidor ele tem sim que fazer uma denúncia aos órgãos de defesa do consumidor e caso a empresa não queira resolver de forma amigável, pleitear junto ao Poder Judiciário, junto ao Juizado Especial Civil mais próximo de sua residência, a devolução desse dinheiro. A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, é a maior associação de defesa do consumidor da América Latina e quaisquer dúvidas sobre relações de consumo, você pode acessar o nosso site, que é o www.proteste.org.br e saber mais sobre os nossos testes e sobre os nossos produtos. O Defenda-se de hoje termina aqui. Eu volto na semana que vem para tirar as dúvidas de pais e dos próprios alunos de escolas e universidades particulares. Você pode mandar sugestões ou tirar qualquer dúvida pela internet. Mande seu recado para o nosso e-mail defenda@al.sp.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!